Olá, eu sou a Mônica Machado, da Clínica Amice. Hoje eu venho aqui para apresentar uma pessoa que vai trabalhar conosco da equipe, os psicólogos, psicoterapeutas, é o médico psiquiatra Rafael Maksud. Nós criamos esse projeto para a psiquiatria trabalhar juntamente com a psicoterapia, que o ganho vai ser totalmente do paciente, de quem nos procura. Com essa junção a gente vai poder cuidar melhor, tratar melhor o sintoma ou a patologia de cada paciente da gente. Obrigado pelo convite, Mônica. É um prazer enorme estar começando essa parceria com você numa clínica que já tem todo o respeito, toda uma estrutura e essa ideia que você propôs a gente ter e de estar interagindo também com as pessoas aí que vão se propor nos assistir, para interagir e tentar cada vez mais desmistificar o mundo da saúde mental, que envolve psicologia, psiquiatria, enfim. Então vai ser um prazer a gente estar debatendo dentro do nosso conhecimento aí, falando um pouco sobre. Só quem vai ganhar são os nossos pacientes, né? E é isso que a gente quer ver, o resultado neles. Com o atendimento multidisciplinar, né? Sim. Falando na saúde mental, a gente sempre tem que pensar nessa equipe multidisciplinar que gera mais ganho tanto para nós, colegas que conseguimos fazer trocas, bem como principalmente para o paciente que vai ser melhor assistido quando necessário ter outros olhares. E quando a gente fala em equipe multidisciplinar, é a equipe que cuida que é interligada, né? Que às vezes o paciente começa na psiquiatria, a psiquiatria manda para a psicoterapia passa para fono, passa para outros, né? Que a gente consegue fazer ali a melhora total do paciente. Hoje a gente vai colocar um pouquinho aqui, primeiro a gente vai falar sobre a diferença da psiquiatria e da psicoterapia, né? A psicologia, a psiquiatria, e logo em seguida a gente vai falar um tema do momento que é a ansiedade e a pandemia, tá? Então a gente vai colocar um pouquinho até para as pessoas entenderem que tem essa diferença, por isso que uma complementa a outra, e nós criamos aqui esse encontro para esclarecer para as pessoas. Quer começar falando da psiquiatria? Falando da psiquiatria no aspecto dentro da ansiedade, ou vou falar um pouco no contexto geral para a gente fazer antes de falar, aprofundar na ansiedade. Eu acho que no que a Mônica quer propor nessa diferenciação entre psicologia, psiquiatria, enfim, psicoterapia. Não tem como falar em mente humana, né, seja psiquiatra ou psicólogo, sem a gente conhecer o comportamento, né, sem conhecer uma história do paciente, a história de vida. E isso que talvez, por ver sempre da mesma forma, eu fui buscar um projeto que exatamente vai unir, né, essas duas profissões que são muito importantes no dia de hoje, principalmente, e que todo mundo está tendo consciência, né, que nós precisamos de ajuda mental, ajuda para se organizar. Não quer dizer que você seja doente, psiquiátrico, e procurar uma ajuda psiquiátrica. Pode ser que você esteja com uma ansiedade, que é o tema que a gente vai falar hoje, e pode ser que você não tenha, só que precise talvez de um momento, seja focal, e só uma psicoterapia que com o psiquiatra, né, ele vai indicar e vai funcionar. A psicologia, eu entendo que a psicologia é um braço da psiquiatria, no sentido que o psiquiatra, ele abrange, como o Dr. Rafael falou, a medicina, né? Ele estuda toda a parte do gene, né? Aí vem tudo. Fisiológica, né? Então ele estuda todo a parte do indivíduo. E aí entra a psicologia, que ela vai falar do comportamento deste indivíduo. Mas para a gente falar do comportamento dele, né, a gente precisa conhecer um pouco da mente humana também,
da parte da história desse paciente. E aí a gente, em conjunto com a psiquiatria, que até gostaria de colocar uma ênfase, né, que hoje a psiquiatria ela é muito moderna, né, teve a reforma psiquiátrica, que antes a psiquiatria tratava todas as patologias de uma forma só, né, o esquizofrênico era tratado como uma pessoa com uma depressão. Hoje não, hoje está muito modernizada, então é por isso que as pessoas têm que ter o acesso a essas informações para poder procurar sim um médico psiquiatra e um psicólogo. Isso, acho que dentro do que você trouxe sobre a questão de modernização dentro da... Eu vou chamar de saúde mental, tá? Para mim é um complemento do outro. Realmente, a gente fala da reforma psiquiátrica, veio com a ideia, primeiro, de respeitar, né, a questão dos direitos humanos, né? Sim. Muitas coisas vinham a acontecer dentro do que era chamado manicômio, do que era chamado hospício. E também, ao meu entender, a reforma psiquiátrica, ou modernizar, que eu entendo o que você quis dizer, também está desmistificando cada vez mais esse entorno que envolve psiquiatria. Quando falamos sobre psiquiatria, sobre psicólogos, sobre psicoterapia, sobre psicotrópicos, que são, no caso, que é a psicofarmacologia. Então, tirar um pouco mais, cada vez mais, esse preconceito que a gente vem tendo vitórias, porém ainda é muito grande, né, mãe? Sim, é muito grande pela inserção dessas pessoas na sociedade, né? Que antes elas eram isoladas nos manicômios, nos sanatórios, e hoje não. Hoje tem essa parte estudiosa da psicoterapia com a psiquiatria, que a gente vai fazer com que as pessoas consigam lidar socialmente com pessoas, trabalhar, funcionar, né? Hoje o tratamento numa saúde mental a gente não envolve só no falar do hospital, a gente tem a questão, né, do ambulatório, a gente tem a questão do espaço psicoterápico, sim, que hoje é muito mais conhecido, que é muito mais falado, né? Que as pessoas, eu acho que você vai poder falar melhor quando você fala da psicologia, a pessoa que às vezes a pessoa tem dificuldade de entender o que é psicologia, o que é psicoterapia, o que é ser terapeuta, o que é ser psicólogo. Você pode abordar um pouco isso, né? Que na verdade vai englobar um pouco de tudo, porém com algumas diferenciações. Sim. Né? Então, o tratamento hoje de modernizar é isso. A gente tem, principalmente na rede SUS, os CAPs, os NASFs, várias instituições que se adequadam para atender o adoecido psíquico, que não tem uma necessidade de um tratamento tão intrusivo, no caso de uma internação psiquiátrica. Então, ampliamos essa gama e cada vez mais a gente tem que contar com o apoio do entendimento, eu acho que da compreensão, principalmente não só da pessoa que está entendendo o que é a saúde mental, porque ela está sendo ampliada, mas dos nossos governantes entender isso para nos ajudar em diversas questões, porque sem eles a gente não vai conseguir dar um próximo passo que a gente está sempre em busca.